Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E eu estou revelando o Pai a vocês agora. Judeus e gentios. O que está causando comoção em seus corações, no meio de tanta divisão e inquietação, é o Deus Pai sendo revelado a vocês. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com certeza, a ansiedade é uma das experiências mais intensas e silenciosas que alguém pode enfrentar na caminhada da vida. Ela não faz barulho por fora, mas por dentro parece um turbilhão constante. É aquela sensação de aperto no peito sem motivo totalmente claro. Aquela preocupação que começa pequena e de repente toma proporções enormes na mente. Você tenta descansar, mas os pensamentos não param. Tenta orar, mas a mente continua acelerada. Tenta se distrair, mas o coração ainda parece inquieto. E o mais difícil é que muitas vezes você nem consegue explicar exatamente o que está sentindo. Só sabe que existe um peso ali. Um medo do que pode acontecer. Uma insegurança sobre o amanhã. Uma sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. E quando se é cristão, essa luta pode ficar ainda mais confusa. Porque você sabe que Deus é fiel. Sabe que Ele cuida. Sabe que Ele promete paz. Mas mesmo assim, a ansiedade aparece. E aí surge a culpa. Será que não confio o suficiente? Ou será que a minha fé é pequena? Só que a verdade é que sentir ansiedade não significa ausência de fé. Significa que você é humano e que você é falho. A fé não elimina automaticamente as emoções. Ela ensina a como lidar com elas. Deus nunca exigiu que você fosse uma máquina emocionalmente estável o tempo todo. Ele sabe que você é pó e que você tem limites, que você se cansa. E mesmo sabendo disso, Ele continua te amando do mesmo jeito. Se olharmos para a Bíblia, veremos que a ansiedade e a angústia não são experiências exclusivas da nossa geração. Em Salmos, encontramos diversos momentos em que o salmista abre o coração de forma extremamente sincera. Tem um versículo em Salmos que está escrito: "O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu." Salmos capítulo 55, versículos 4 e 5. Isso não parece descrição de alguém frio ou distante de Deus. Muito pelo contrário. É alguém que conhece o Senhor, mas que está atravessando uma tempestade emocional. A diferença é que, em meio à angústia, ele decide levar a sua dor até Deus. Ele não finge que está tudo bem, ele não mascara o sentimento, ele ora a partir da sua realidade. A ansiedade muitas vezes nasce do medo do futuro. É como se a mente quisesse se antecipar a tudo que pode dar errado. Você começa a imaginar situações, criar diálogos, prever perdas, fracassos e rejeições. E sem nem perceber já está sofrendo por algo que nem aconteceu. Jesus fala exatamente sobre isso em Mateus capítulo 6. "Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura?" Mateus capítulo 6, versículos 25 e 27. Jesus não ignora as necessidades humanas. Ele sabe que precisamos de alimento, trabalho e provisão. Mas ele mostra que a ansiedade não resolve nada. Ele não acrescenta, não adianta, não antecipa soluções. Só rouba a paz do presente. E talvez o ponto mais profundo esteja alguns versículos depois, quando ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 34, "Basta cada dia o seu mal." Isso significa que cada dia já tem seus próprios desafios. Quando você tenta viver hoje e amanhã ao mesmo tempo, o peso dobra.
A ansiedade é muitas vezes excesso de futuro na mente. É tentar carregar uma carga que Deus ainda não entregou para você. O amanhã ainda não chegou, mas você já está tentando resolver ele. Só que Deus nunca prometeu força para 2 dias ao mesmo tempo. Ele promete força para hoje. E existe também a questão do controle. A ansiedade frequentemente está ligada à necessidade de controlar tudo. Controlar pessoas, resultados, situações e decisões. A gente cria planos, estabelece expectativas e imagina exatamente como tudo deveria acontecer. E quando algo sai do roteiro, a mente entra em alerta. Surge o medo de perder, de fracassar, de não ser suficiente. Mas a verdade é que o controle total nunca esteve nas nossas mãos. Em Provérbios capítulo 16, versículo 19 está escrito: "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Isso não significa que você não deve se planejar, mas que o resultado final está sob a direção de Deus e nas mãos dele. Confiar de verdade é um dos maiores desafios da vida cristã. Em Provérbios lemos: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. O problema é que muitas vezes queremos entender tudo antes de confiar. Queremos garantias antes de descansar, mas a confiança verdadeira não nasce da explicação completa, nasce do relacionamento. Você confia porque conhece quem Deus é, não porque entende todos os caminhos. A mente é um campo de batalha real, é um campo de guerra espiritual. Pensamentos têm poder. Uma única ideia negativa pode se multiplicar em minutos. A ansiedade começa com uma dúvida pequena e quando você percebe, já virou um cenário catastrófico inteiro. Por isso, Romanos 12:12 nos chama a uma transformação pela renovação da mente. E em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 está escrito que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso mostra que nem todo pensamento merece ser alimentado. Nem tudo que passa pela sua mente é verdade absoluta. Aprender a questionar pensamentos ansiosos é parte do processo de amadurecimento espiritual. Existe um convite extremamente acolhedor no livro de Mateus, quando Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas." Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Esse descanso não é apenas físico, é emocional e espiritual. É descanso para a alma inquieta, é alívio para o coração sobrecarregado. E perceba, ele chama os cansados. Ele não espera que você esteja forte, ele não exige que você resolva tudo antes. Ele simplesmente te convida. Outro texto extremamente poderoso está em 1 Pedro: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançar é uma ação intencional, não é algo automático. Significa que você precisa conscientemente entregar. Às vezes será necessário entregar várias vezes ao dia. A ansiedade tenta voltar e você entrega de novo, e de novo, até que aos poucos o coração aprende a descansar. Em Filipenses encontramos uma das maiores promessas sobre esse assunto: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A paz de Deus não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Ela excede o entendimento, ou seja, mesmo quando não faz sentido, ela pode estar presente. Mesmo quando a situação ainda não mudou, o coração pode estar firme. Também é importante lembrar da promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10. "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel." Deus não promete ausência de desafios, mas promete presença constante. E muitas vezes é essa presença que faz toda a diferença na sua vida. Saber que você não está sozinho muda a forma de como você enfrenta a ansiedade.
a caminhada contra a ansiedade diária. Não é mágica nem é instantânea. Existem dias melhores e dias mais difíceis, e isso é completamente normal. Mas cada vez que você escolhe confiar, em vez de se desesperar, cada vez que você ora em vez de se isolar, cada vez que você entrega em vez de tentar controlar tudo, você está fortalecendo sua fé. A ansiedade pode até bater a porta, mas ela não precisa morar no seu coração. No fim das contas, a ansiedade sempre vai sussurrar: e se tudo der errado? Mas a fé responde: e se Deus estiver cuidando de tudo, mesmo quando eu não vejo? E é essa a nossa tensão entre medo e confiança que você escolhe diariamente onde vai firmar o seu coração. E quando você escolhe confiar, mesmo com as mãos trêmulas, algo começa a mudar por dentro. A paz não vem porque tudo está resolvido. Ela vem porque decidiu descansar naquele que nunca perdeu o controle de nada. No final de tudo, a ansiedade pode até tentar ocupar espaço no seu coração, mas ela não precisa ter a última palavra. Você não é definido pelos seus pensamentos acelerados, nem pelos seus medos, nem pelas suas incertezas sobre o amanhã. Você é cuidado por um Deus que vê tudo, entende tudo e continua no controle de tudo, mesmo quando nada parece fazer sentido. E mesmo que hoje ainda esteja difícil, mesmo que a sua mente ainda esteja inquieta, existe um lugar de descanso disponível para você, e esse lugar está em Deus. Você não precisa carregar sozinho o que está pesado demais. Deus não te chamou para suportar tudo sozinho, mas para confiar nele em tudo. E confiar não é sentir a ausência de medo, é escolher descansar mesmo quando o medo ainda tenta falar. Se hoje você só conseguir dar um passo pequeno, tudo bem. Aleluia, por isso. Se hoje sua oração for simples, tudo bem também. Se hoje você for apenas disser, Deus me ajuda, já é o suficiente, porque Ele ouve, Ele vê e Ele responde. Muitas vezes de forma silenciosas, mas profundamente reais. E aos poucos, dia após dia, enquanto você continua entregando, confiando e permanecendo, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade vai perdendo a força e a paz de Deus começa a ocupar espaço. Não porque tudo se resolveu de uma vez, mas porque você aprendeu aonde descansar. Então continua e não desista. Deus está com você em cada detalhe, em cada pensamento e em cada luta interna. E no tempo certo você vai perceber que aquilo que antes te dominava já não tem mais o mesmo poder, porque o seu coração aprendeu a confiar naquele que nunca falha. Então é isso, meus irmãos. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.